Olá, você acompanha agora a transmissão ao vivo da 68ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na sessão de hoje, os vereadores analisam 9 projetos. Vários deles são de autoria do Executivo. No intervalo regimental, vou conversar com o vereador Luiz Carlos Rossini, que também é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Casa. Ele vai falar de 2 projetos do Executivo. Um trata da criação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e outro cria a Política Municipal de Educação Ambiental. Eu converso também com o vereador a respeito de uma indicação que propõe a criação de um cachorródromo ali na região do Taquaral. Lembrando também que vou conversar com o vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, para falar sobre a audiência pública de hoje que aconteceu aqui na casa a respeito do transporte para os jovens. Converso também com o vereador Jorge Schneider a respeito de uma reunião da Comissão dos Animais que acontece amanhã no período da tarde. Em instantes, fique com a presidência do vereador Campos Filho. Convidar o vereador professor Alberto para que assuma a primeira secretaria DOC, professor, para que a gente possa iniciar a 68ª reunião ordinária com a chamada de presença dos nobres parlamentares. O professor Alberto, Partido da República, se coloca como primeiro secretário DOC para proceder à chamada dos nobres parlamentares, professor. Boa noite. André Von Zuben, presente. Ângelo Barreto. Ausente. Antônio Flores, presente. Arthur Orsi. Ausente. Aurélio Cláudio. Ausente. Campos Filho, presente. Carlão do PT, presente. Carlinhos Camelô. Presente. Carmo Luiz. Ausente. Cid Ferreira. Ausente. Sidão Santos, presente. Edson Ribeiro, presente. Gilberto Vermelho, presente. Gesiel Silva. Ausente. Jorge da Farmácia, presente. Jorge Schneider, presente. Luiz Cirilo, presente. Luiz Lauro Filho, ausente. Luiz Rossini. Ausente. Marcos Benardelli, presente. Neuza do São João, presente. Pastor Elias Azevedo, presente. Paulo Búfalo, presente. Paulo Galtério. Ausente. Pedro Tourinho, presente. Professor Alberto, presente. Professor Ronaldo, presente. Rafa Zimbaldi, presente. Roberto Alves, presente. Tiago Ferrari, ausente. Cid Ferreira, presente. Tico Costa, presente. Vinícius Gratti. Ausente. Zé Carlos, presente. Obrigado. Conto com seu voto. Senhor presidente Campos Filho, são 23 os vereadores presentes. Muito obrigado, vereador professor Alberto. Com 23 parlamentares presentes, há quórum. Invocando as bênçãos de Deus, iniciamos a 68ª reunião ordinária. Primeira parte, pequeno expediente, item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente Campos Filho, nós recebemos 6 correspondências, 42 indicações encaminhadas pelo chefe do Executivo Municipal, 21 requerimentos e uma emenda. O item 2, leitura de informações ou respostas
as proposições submetidas à deliberação do plenário. São 5 projetos arquivados nos termos do artigo 170, parágrafo 1º do Regimento Interno, senhor presidente. Obrigado, professor Alberto, primeiro secretário ad hoc do Partido da República. O item 3 é comunicado dos senhores vereadores, devidamente inscrito, vereador Flores. Tem a tribuna por até 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlinhos Camelo. Eu queria pedir um minuto de silêncio aqui por um cunhado meu que faleceu nessa segunda-feira. Deixou aí sua esposa, seus 2 filhos, uma pessoa dedicada que sempre contribuiu aí com Campinas. O nome dele é Renivaldo Ricardo. Deferido então, vereador, 1 minuto de silêncio pelo passamento e o sentimento aí de toda a nossa Câmara Municipal, a toda a família, viu, senhor? Sim, o vereador Flores tem a tribuna por até 5 minutos. Muito obrigado, presidente. Queria dar uma boa noite a todos, a público presente, todos que nos ouvem, a todos os vereadores, vereadora Neuza de São João. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesse instante para falar rapidamente. Eu recebi, acabo de receber, há meia hora atrás, no dia de hoje, esse presente chamado SICAR. Esse presente SICAR, o professor Alberto conhece bem, até me ajudou a lembrar o nome, né? É um presente vindo, senhor presidente, do Marrocos, da África, em agradecimento a esta casa. Está presente aqui conosco, representante do governo de Marrocos. Peço que o senhor fique em pé, por gentileza. Hoje eu preciso stand-up. Fique em pé, o senhor Said Najou, de Marrocos, do Saara, do Marrocos, representante do povo da África. E juntamente com ele, a senhora Darcy Mader. Esta casa, senhor presidente, concedeu à instituição Esperança e Vida o diploma de utilidade pública. Então, levem desta casa o reconhecimento de todos os vereadores que aprovaram aqui esse reconhecimento de utilidade pública, uma entidade, senhor presidente, que fez parceria entre Brasil e África. Então, através da Darcy, que a gente já conhecia há 15 anos aproximadamente, ela fez parceria com o Marrocos, com a África, como tem visitado país da África, país da Europa, e levado, dando um pouquinho de si do que Deus deu para ela. Então, hoje ele visita esta casa, trazendo esse SICAR. É um presente da África, de Marrocos. Então, leve, por favor, Said, a gratidão de toda esta Casa de Leis, o reconhecimento público desta Casa de Leis, a instituição Esperança e Vida. Would you please translate to Said this, ok? Então, todo esse reconhecimento desta casa. Então, eu recebo os parabéns e o que esta casa puder ser útil ao Marrocos, aos países da África, conte com esta casa. Senhor presidente, eu quero agradecer em teu nome, em nome de todos os vereadores, esse reconhecimento. Esse presente aqui estará em meu gabinete. Fiquem tranquilos que não é uma arma, é apenas um presente, né? Mas estará no meu gabinete como reconhecimento a esta casa aqui, do povo de Marrocos, do Saara e da África. Muito obrigado, muito bem-vindo. Pode assentar-se. Senhor presidente, era isso que tinha a dizer. Nossa gratidão a todos os vereadores desta casa. Do vereador Flores, e aí
Parabéns aí pela homenagem, que enriquece também o nosso poder legislativo. Viu? Parabéns. Vereador Ângelo Barreto, segundo secretário. Próximo vereador inscrito. Vereador Pedro Tourinho, senhor presidente. Vereador Dr. Pedro Tourinho tem a tribuna por até 5 minutos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, público que nos assiste na TV Câmara e público presente, muito boa noite. Quem acompanha as nossas sessões aqui na Câmara deve ter tido notícia, assim como quem também acompanha a mídia, a respeito de uma denúncia que eu fiz aqui nessa tribuna, na segunda-feira passada, que tratava da questão da licitação do frango, que era o que ia ser utilizado na merenda escolar. Essa licitação foi uma licitação que foi realizada, que foi homologada em Diário Oficial dia 28/10 pela Prefeitura. Ela determinou que o preço que ia ser pago para comprar o frango na nossa cidade, o frango em cubos, era de R$ 15,85, se não me engano, por quilo. Esse vereador, preocupado, achando esse preço estranho, decidiu olhar então nos mercados da cidade o valor desse produto que a gente poderia comprar no varejo. E eis que eu descobri preços de até R$ 9,00 o quilo em diversos estabelecimentos da cidade pelo mesmo produto. Fui olhar na internet e achei até inferior a R$ 9,00, R$ 8,50 o quilo de frango, peito de frango fatiado em cubos na nossa região aqui. Então decidi trazer isso aqui a público e fazer alguns requerimentos questionando essa licitação feita pela Prefeitura. E tinha um dado curioso nessa licitação, que é o fato de que quem ganhou essa licitação foi uma empresa cujo dono, que era proprietário de outra empresa, mas era a mesma pessoa, esteve envolvido no famoso escândalo da merenda de Vinhedo e também em denúncias relacionadas à merenda no município de Valinhos, aqui na nossa região. Então hoje, eu quero colocar aqui que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, em ver que a Prefeitura reconheceu, eu acredito, que tinha alguma coisa errada nessa licitação e anulou o ato que tinha sido realizado, anulou a homologação dessa licitação, cancelando o que para mim era um evidente superfaturamento que estava em curso, e que agora está anulado. A gente pode falar isso com tranquilidade, porque eu tenho certeza que se a Prefeitura anulou, é porque a Prefeitura reconhece que tinha um superfaturamento. E aí eu quero colocar aqui, para todos os vereadores e para o público que nos assiste, que essa situação me traz imensa preocupação. Me traz imensa preocupação, porque eu tenho certeza absoluta que isso só foi feito, esse cancelamento só foi feito, porque esse vereador levou a público essa situação. Eu fico me perguntando quais são as demais situações em que a gente não consegue acompanhar e de que maneira a gente está fazendo a nossa fiscalização nessa casa, de qual que está sendo o rigor da Prefeitura com esses processos. Porque essa licitação era uma licitação absolutamente escandalosa, tão evidente, tão clara, que a Prefeitura recuou no dia seguinte da denúncia que a gente fez. E essa já não é a primeira vez que a gente faz questionamentos sobre atos da Prefeitura e a Prefeitura acaba tendo que recuar. Todos se lembram aqui do momento em que foi feita a nomeação do irmão do prefeito para um cargo na rádio educativa no meio do ano, e que a gente também denunciou, e também a Prefeitura foi obrigada a recuar desse tipo de situação. Quero colocar aqui que eu espero que a Prefeitura tenha muito, mas muito mais rigor, e que a Prefeitura assuma com mais transparência e mais clareza os seus processos. É incompreensível a gente ter as 6 primeiras colocadas de uma licitação desclassificadas e acontecer logo a coincidência da 7ª ser justamente a que ganha e, ao mesmo tempo, ser a empresa que estava envolvida nos escândalos de merenda em outros municípios, pessoal. Esse tipo de situação, eu quero colocar aqui, que esse tipo de situação vai passar a ser objeto de muito, mas muito, mas muito mais rigor a partir desse momento, porque, para nós, o recuo da Prefeitura é, antes de mais nada, o reconhecimento de que estava passando por baixo dos tapetes, estava passando por baixo do nosso nariz,
uma situação escandalosa em que 145 toneladas de frango superfaturado estavam sendo compradas pela nossa prefeitura, pessoal. Mais de 2,5 milhões de reais que iam ser utilizados de forma indevida, de forma inadequada. Então, quero aqui colocar que esse tipo de absurdo não pode seguir acontecendo na nossa cidade e que a prefeitura pode ter certeza que a gente vai continuar fiscalizando e com muito mais rigor, especialmente a partir desse momento. É isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Tourinho. Vereador Ângelo Barreto, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, o vereador professor Alberto é o próximo inscrito, senhor presidente. Nosso primeiro secretário ad hoc, professor Alberto, do Partido da República. Vossa Excelência tem a tribuna, professor, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, nessas 2 últimas semanas, algumas obras foram realizadas a pedido desse vereador, dentre elas, há tempos a população da rua Sebastião Polo, ali no Padre Anchieta, reclamava sobre iluminação, uma iluminação muito precária, e nós estivemos em reuniões com aquela população. Ali perto existem 2 igrejas evangélicas grandes, uma Assembleia de Deus e uma igreja do Evangelho Quadrangular. Também ali tem um supermercado e a rua completamente sem iluminação. E então nós fizemos gestão junto a essa administração para que olhasse para essa população que estava extremamente insegura, porque infelizmente no local ocorreram furtos e até uma tentativa de estupro. Então havia um temor enorme daquela população ali. Mas há 2 semanas atrás o departamento da Prefeitura de Obras Públicas esteve lá e iluminou muito a rua completamente com holofotes, até precisaram fazer uma série de gestão para poder levar a eletricidade para que a iluminação ficasse de boa qualidade, e foi feito. Eu quero especialmente agradecer aqui esse departamento de iluminação na pessoa do senhor Manuel, que foi extremamente atencioso, esteve com a gente ali, sentiu a necessidade daquela população, passou durante a noite ali, viu que realmente era uma demanda que tinha que ser dada uma resposta rápida para aquela população que estava se sentindo extremamente insegura. Então, está aqui o registro, nosso reconhecimento ao Departamento de Iluminação, na pessoa do senhor Manuel e outras pessoas responsáveis que tiveram sensibilidade para dar uma resposta rápida para essa população localizada na rua Sebastião Polo. Também eu quero agradecer ao Departamento de Parques e Jardins, porque eu estive nessa tribuna há 2 meses atrás, se não me engano, alertando sobre um pedido do Colégio Batista Ágape para que fosse plantado um pé de ipê que a escola, os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1, tinham ganhado em visita pedagógica na editora Adonis. A editora Adonis doou para essas crianças uma muda de ipê amarelo. E estava havendo dificuldade para o Departamento de Parques e Jardins ajudar no plantio dessa árvore, que eles gostariam que fosse próximo da escola. E o local mais próximo da escola é na General Carmona, que tem um jardim, né, perto ali da macarronada italiana. E eles também, há 2 semanas atrás, estiveram ali, fizeram o plantio, ficou muito bonitinho ali. Ali está o ipê amarelo que os alunos do Colégio Ágape Fundamental 1, da 5ª série, e se percebeu a alegria das crianças, porque nós estamos tentando e trabalhando para construir uma cultura de respeito ao meio ambiente, e de repente é importante que nós venhamos dar respostas rápidas para que essas crianças já cresçam acreditando no setor público, né? Que o setor público é funcional. Então, está aqui também o meu agradecimento por essa resposta. E, senhor presidente, também eu quero aqui agradecer a CPFL, porque nós estávamos com um problema enorme aqui no Swift, uma árvore que já estava morta, mas os seus galhos entravam na rede elétrica, de fio elétrico, e a prefeitura não faz mais a poda quando a árvore entra na fiação. Ela pede para a CPFL fazer essa poda para depois ela fazer a remoção.
E esse processo foi traumático, porque a árvore estava para cair na casa das pessoas ou na própria fiação e não tínhamos uma resposta. Mas depois, agora também há 2 semanas atrás, a CPFL fez essa poda que era necessária, com técnicos, engenheiros responsáveis, né, para não haver nenhum tipo de acidente. E o Departamento de Parques e Jardins removeu também aquela árvore morta daquela região, do Swift aqui. E aquela população ficou muito agradecida. Eu quero expressar, então, e pontuar e fazer referência a essa atividade importante para a população. E, encerrando, senhor presidente, a escola de música está funcionando, e isso também é uma grande conquista para a população de Campinas. E lembrando também, aqui eu estou vendo a nossa diretora aqui da escola, eu lembrei do Mário Sérgio Cotella, porque hoje de manhã eu estava ouvindo a CBN, a Academia CBN, ele falando, eu lembrei que ele estará aqui no próximo dia 27 de novembro. Então, os interessados, entre em contato com a Elicamp, que é a nossa escola aqui do Legislativo, para poder participar desse grande evento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador professor Alberto, muito obrigado. O próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Búfalo. O vereador Paulo Búfalo tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, eu vou retomar aqui um debate da sessão passada, tendo em vista que é um tema extremamente relevante para a cidade de Campinas. Nos próximos dias, nós vamos estar avaliando em primeira discussão o orçamento de 2015, proposto aqui para casa, e ontem, na segunda-feira, ou melhor dizendo, tivemos uma audiência pública em que algumas informações elas foram levantadas, questionamentos, foi uma audiência com bom público, né? Então nós tiramos aqui alguns elementos. Eu gostaria de destacar aqui 2 deles que fiz na própria audiência pública, mas ao comentar na segunda-feira o caráter da audiência, acabei não especificando esses 2 temas. Bem, um deles é a questão referente à educação pública. Fiz, inclusive, um breve balanço a partir do comparativo ali de despesas entre o orçamento da educação de 2014 e 2015, tendo em vista que essas 2 peças orçamentárias foram construídas pelo atual governo. Eu já havia citado alguns dados aqui, mas volto a dizer, a Receita tem uma previsão de crescimento de 2014 para 2015, a Receita da administração direta e indireta, de cerca de 10%. O orçamento da educação cresce 9,5%, ou seja, muito próximo ao crescimento total da Receita, tem as vinculações constitucionais, mas ao descer na natureza das despesas da educação, nós vamos perceber que para pessoal e encargos sociais, essas despesas crescem apenas 5%, ou seja, basicamente, elas crescem num percentual próximo daquilo que deve ser o reajuste salarial da categoria. Já outras despesas correntes que envolvem material de consumo, material de distribuição gratuita, como uniformes, outros serviços de terceiro, de pessoas físicas e jurídicas, elas crescem respectivamente 117% e 18%, ou seja, muito acima daquilo que se pretende investir em pessoal interno. Todos aqui sabem que há uma demanda por vagas na educação na cidade de Campinas, e sabem também, porque esteve aqui o movimento Quero Creche, um conjunto de trabalhadores, dizendo que a administração precisa contratar mais trabalhadores, porque as turmas estão superlotadas,
As trabalhadoras, sobretudo, e trabalhadores estão adoecendo por conta dessa superlotação, da proporção de crianças para um único adulto em sala de aula. Então, tudo isso tem trazido um conjunto de transtornos. E ao analisar esses números, é inevitável que nós olhemos para eles e percebamos que a administração ela está canalizando os recursos públicos da educação para setores da iniciativa privada. E, nesse caso, eu chamo, para sintetizar, de privatização. O diretor financeiro que esteve aqui, ele falou que não é privatização, é compra de serviços junto a entidades de direito privado, ou seja, privatização. Então, eu quero alertar para essa tendência no orçamento público aqui da cidade de Campinas, porque a população ela precisa saber que há diferença na oferta direta do serviço público e na oferta terceirizada, ou melhor, privatizada desse serviço. E, por último, há o dispositivo que a administração está tentando dar uma legalidade por dentro da lei orçamentária, que é considerar gastos com aposentados e pensionistas da educação no orçamento de manutenção da educação, o que constitucionalmente não pode. Então, nós vamos apresentar, inclusive, emenda, senhor presidente, sim, tentando derrubar esse dispositivo na legislação ora proposta. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Não havendo mais vereadores inscritos. Está inscrito, vereador? Estava inscrito? Então, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Ô, Vermelho, você não quer se inscrever para me dar 5 minutos? Obrigado, Vermelho. Muito obrigado, vereador. Meu líder, vereador Vermelho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava procurando aqui a minha fala, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna, eu tive contato ontem, senhor presidente, com uma reportagem que foi veiculada na imprensa da nossa cidade, uma reportagem sobre a colocação do bilhete único, a implantação do bilhete único, bilhete eletrônico, melhor dizendo, em todo o sistema de transporte público de Campinas. Uma reportagem que saiu na rádio CBN ontem, dando conta, senhor presidente, senhores vereadores, de que a esmagadora maioria da população já aderiu à compra do bilhete único e que alguns poucos ainda estão comprando bilhete uma ou duas viagens e que estão comprando, por enquanto, pelo atual sistema, diretamente do motorista quando não tem o cobrador e do cobrador naqueles ônibus onde existe ainda o cobrador. Ao todo, Campinas, segundo a reportagem, teria que ter 1.300 cobradores e uma grande parte, segundo a reportagem, já foi alocada para cursos de reciclagem, apesar das empresas não terem condições de absorver toda essa mão de obra. Então, foram encaminhados para cursos de reciclagem. Mas o que me chamou a atenção, senhor presidente, senhores vereadores, foi um item no final da reportagem que disse o seguinte: até o final de outubro foram vendidos 383.723 bilhetes de uma ou duas viagens. Então, desde o começo de outubro até o final de outubro, não fala especificamente qual dia de outubro, fala até o final de outubro, aquele bilhete cujo casco custa R$2, foram emitidos 383.723 bilhetes. Em 30 dias,
30 dias dá uma média de 10 mil, 11 mil, um pouco menos, 10.500 bilhetes de uma ou duas viagens por dia, né? Um total de 383 mil em um mês. Mas o que me chamou mais atenção, senhores vereadores, foi o seguinte: desses 383 mil bilhetes, cujo casco custa R$ 2,00, que o cartão, o plástico, custa R$ 2,00 mais o R$ 3,30 da tarifa, foi solicitado o reembolso, ou seja, foram efetivamente trocados e reembolsados apenas 230 mil. Ou seja, existe uma diferença de 163 mil bilhetes, vereador Carlão, de uma viagem, uma ou duas viagens, que o comprador não foi lá sacar os R$ 2,00. Né? Isso significa, senhor presidente e senhores vereadores, que aproximadamente 360 mil reais ficou no caixa dos operadores, e isso em um mês. Isso em um mês. 360 mil reais ficaram no caixa da operadora e não houve a troca. Não houve a troca do bilhete pelos R$ 2,00. Agora, os senhores sabem por que isso está acontecendo, vereador Carlão? Porque você compra o bilhete de uma ou duas viagens dentro do ônibus, ou no próprio terminal. Presidente, Só, vou pedir tempo de liderança. Viu? só que, vereador Vermelho... Obrigado, vereador. Não, vereador Vermelho... Senhor presidente, como próximo inscrito, estou cedendo meus 5 minutos, vereador Arthur Tem Orsi. até 5 minutos. Então, Muito obrigado, vereador Vermelho, meu líder de bancada. Isso significa que, como eu estava dizendo, o bilhete de uma ou duas viagens, ele pode ser comprado em qualquer lugar, ou mesmo dentro do ônibus. Mas ele só pode ser trocado em 5 lugares. Nos terminais, no terminal do Campo Grande, no terminal Ouro Verde, no terminal Central e no terminal de Barão Geraldo. E na Transurc, na sede da Transurc. Então ele pode ser comprado em todos os ônibus da cidade, mas ele só pode ser trocado nesses 5 lugares. Quando eu estive no terminal, alguns dias atrás, eu encontrei pessoas na fila trocando 10, 15 cartões de uma, duas viagens. Porque as pessoas, quando entram no ônibus e compram o cartão de uma viagem, aliás, vereador Carlão, dentro do ônibus só é vendido o bilhete uma viagem. Então, se você vai descer do ônibus e depois parar e pegar mais um ônibus num ponto intermediário, você tem que, no próximo ônibus que você for pegar, gastar mais R$ 2,00 do cartão. Dentro do ônibus não vende o bilhete para 2 viagens. Esse bilhete só é vendido no terminal. Então, senhor presidente, senhores vereadores, no mês de outubro, 360 mil reais ficaram a ser descontados, e vai lá saber se esse dinheiro vai ser trocado efetivamente, porque para o usuário trocar esse cartão por R$ 2,00, ele precisa ir até o terminal ou ir até a sede da Transurc. E como é que ele vai se locomover até o terminal e até a sede da Transurc? Ele precisa pegar um ônibus. Se ele toma ônibus, ele precisa pegar um ônibus. Então, a coisa de um contrassenso tão grande que não dá para imaginar que isso esteja acontecendo na nossa cidade. Já vou avisando que Vossa Excelência foi cortado aos 2 minutos, 12 segundos e 2 flemes.
2 minutos, 12 segundos e 2 flames. Muito obrigado, senhor presidente. Eu já estou concluindo. Então, senhora vereadora, senhores vereadores, nós temos uma situação hoje no município de Campinas que nós não encontramos em lugar nenhum do Brasil, né? Uma passagem, um cidadão que não tem o bilhete único, aliás, né, houve uma adesão muito maior agora ao bilhete único, onde a pessoa tem que ir comprar o crédito e o crédito fica armazenado no cartão. Aqueles que usam esporadicamente vão lá pôr o crédito e vai saber quando que ele vai usar o crédito. Isso é uma vantagem muito grande para as operadoras, porque antes dela prestar o serviço, ela já sabe quanto tem de crédito na conta dela, porque ela já sabe, somando todos os cartões, ela já antecipa a receita dela antes de oferecer o serviço. É uma coisa maravilhosa, né? Você tem a receita antecipada. Eu acho que, independentemente disso, se o sistema estivesse melhorando de forma boa, plena, eu acho que até justificaria. Mas quem tem andado, quem tem verificado as linhas de ônibus, existe uma comissão especial aqui na Câmara de Estudos que está analisando essa questão da qualidade dos ônibus, tem percebido o quanto Campinas está muito aquém nessa prestação de serviços públicos, e o valor hoje da nossa tarifa é R$ 3,30, é a tarifa mais cara do Brasil, né? E ainda com a cobrança desses R$ 2,00 o casco, que está gerando por mês um lucro ainda de aproximadamente R$ 360 mil de pessoas que não vão trocar o bilhete pelos R$ 2,00. Então, infelizmente, essas coisas estão acontecendo aqui na nossa cidade, vereador Schneider. Não está acontecendo em nenhum outro lugar do Brasil. Está acontecendo aqui onde nós moramos, onde os nossos eleitores, os nossos munícipes estão tendo que sofrer isso todos os dias. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor obrigado, vereador, pela ordem. Arthur Orsi. Pela ordem, vereador Pedro Turim. Pedro Tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores. 10 minutos para o Partido dos Trabalhadores, com o vereador Pedro Turim. Até 10 minutos. Vereador Arthur, vereador Schneider, vereadores aqui dessa casa, eu subo aqui na tribuna motivado por mais essa notícia que nos é trazida aqui, que é a consequência de mais um ato, esse ato que não pôde ser impedido a tempo, como a gente conseguiu impedir a questão da compra do frango superfaturado. Esse ato não pôde ser impedido em tempo hábil para evitar uma derrama maior de dinheiro do campineiro, da prefeitura, que a gente considera absolutamente descabido, absolutamente incompreensível e inadmissível, que é a cobrança desses R$ 2,00 pelo casco. Inventaram esse jeito de chamar o cartãozinho, o casco do cartão. Eu já questionei isso aqui na tribuna e eu, inclusive, sou autor de um projeto de lei que está tramitando nessa casa, que é um projeto que trata da proibição dessa cobrança abusiva, absolutamente inaceitável do ponto de vista da gestão da administração do sistema de transporte público municipal. Eu fico me perguntando, nós tivemos então R$ 360 mil, é isso, vereador Arthur? R$ 360 mil, vamos dizer, cedidos pelos cidadãos ao sistema, às empresas do sistema de transporte público municipal, nesse mês de outubro. Se a gente fizer isso vezes 12, a gente vai estar tratando aí de R$ 4 milhões ao longo de um ano. São R$ 4 milhões de subsídio indireto que vão estar sendo repassados ao setor do transporte público municipal. E quero colocar uma coisa, o vereador está falando aqui, são essas as informações que vieram. Nós aqui, no começo do ano passado, fomos signatários de um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, justamente para investigar e para tornar mais transparente o setor do transporte público municipal.
E, infelizmente, os colegas aqui optaram, em sua maioria, por não assinar essa CPI. No meu entendimento, a motivação para a criação dessa CPI segue mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca, porque cada vez mais a gente vai vendo abusos sendo cometidos. Essa situação da gente não ter transparência no sistema, a gente aceitar a demissão dos cobradores com um prejuízo tremendo. Eu vejo que o vereador Schneider aqui, inclusive, concorda com essa questão do prejuízo da saída do cobrador, né, para o transporte. O vereador Cid é um outro crítico dessa questão. Agora, essa questão da cobrança do casco. Eu percebo que vão se somando motivos para que essa Câmara dê um basta nessa situação. Porque, evidentemente, nesse caso, a Prefeitura não está querendo dar um basta. A Prefeitura, pelo que a gente está vendo, o prefeito Jonas, ele está deixando acontecer, né, o sucateamento e, ao mesmo tempo, um verdadeiro rio de dinheiro indo para essas empresas e para o sistema de transporte público municipal, sem qualquer contrapartida real em termos de melhorias efetivas do nosso sistema de transporte público municipal. Eu acho que a gente tem até alguns ônibus novos que foram entregues, já teve algumas linhas novas, tudo isso acontece. Agora, o fato é que o sistema como um todo, além de ter ônibus que são em sua maioria antigos, a gente inclusive fez aqui um questionamento no final do ano passado a respeito da idade da frota, porque a idade da frota também estava ultrapassando o que estava estabelecido em contrato, a idade da frota também estava, final do ano passado, se não me engano, no mês de dezembro, a gente levantou esse questionamento. A gente não consegue entender como é que isso pode acontecer desse jeito. Então eu quero aqui convocar, se for possível, o vereador Arthur Ors, que acaba de fazer esse questionamento, para que a gente coloque em urgência de votação o projeto que trata da proibição desse casco, da venda desse casco na nossa cidade. A gente não pode admitir que um processo tão abusivo, tão lesivo para a população, que a gente acaba de ver aqui as evidências materiais do prejuízo que está sendo feito para a pessoa, são 360 mil reais, pessoal, que em absoluto não poderiam estar indo para as empresas de transporte público. São 360 mil reais dos cidadãos campineiros que não estão sendo utilizados para o transporte público municipal, mas que estão sendo gastos com o transporte público municipal. Eles não estão previstos, eles não são tarifa. Eles são o quê? Eles são um presente que está sendo dado a contragosto pelos cidadãos campineiros para financiar indiretamente as empresas. Então eu quero colocar aqui, quero solicitar realmente aos colegas vereadores, o vereador Tico Costa, que é presidente, não é, vereador, de uma comissão que trata exatamente dos atrasos e dos horários do nosso sistema de transporte público. Quer dizer, se a gente cria uma comissão dessas, é porque a gente tem um diagnóstico, né? Você não trata uma doença sem ter um diagnóstico. Palavra de médico aqui, né? Se a gente cria uma comissão para investigar e apurar atrasos no sistema de transporte público municipal, a gente está, no mínimo tacitamente, feito alguns gostam de colocar aqui, no mínimo tacitamente, reconhecendo que existe um problema crônico de atrasos no transporte público municipal. A Câmara não criaria essa comissão se não fosse por isso. Não estou correto, vereador Tico? Não é essa a questão? Não criaria essa comissão se não fosse pelos atrasos. Então eu quero aqui apelar aos colegas vereadores para que a gente possa fazer dessa uma pauta dessa casa, uma pauta urgente dessa casa, para que a gente possa aqui fazer um gesto, um belo gesto à municipalidade de Campinas, aos cidadãos campineiros, e diga um basta a uma situação que não tem justificativa para acontecer. Eu garanto para vocês, não tenho certeza, mas eu acredito de coração que esse cartãozinho não custa R$2 para ser feito e não custa R$2 por cartão para chegar na mão de cada cidadão, pessoal. Esse cartão custa centavos, se tanto, centavos. A disponibilização desse cartão para as pessoas não deve chegar a mais do que alguns centavos. Cobrar R$2 por isso é inexplicável, incompreensível. Então eu quero aqui conclamar os colegas que me ajudem a colocar esse projeto em urgência e que a gente aprove esse projeto aqui, porque eu sei que aprovando o prefeito vai sancionar,
porque o prefeito também não pode ser omisso, numa situação tão indigna feito essa que nós estamos sendo submetidos na cidade. Vereador Arthur. Vereador Pedro Tourinho, já quero dizer a Vossa Excelência que tem total apoio da minha parte. Acredito que o projeto está simplesmente colocando no eixo uma coisa que está totalmente fora dos trilhos. E queria salientar, como Vossa Excelência disse, não tem como aquele pedaço de plástico custar R$2. O que a administração poderia fazer, juntamente com as empresas, é fazer com que, utilizou o cartão, já se deposite ali mesmo, numa urna, se deposite ali dentro do ônibus. O cartão do bilhete único, ele não é cobrado. É um cartão que você vai lá, faz o cadastro e eles dão um cartão para qualquer um, sem cobrar um centavo pelo cartão. Por que esse bilhete, uma ou duas viagens, eles cobram R$2? O casco, eu nunca vi isso, parece garrafa de Coca-Cola. Quando eu era pequeno, eu tinha lá o casco, que a gente ia na padaria, na mercearia, com o casco da garrafa de Coca-Cola, ia lá, entregava o casco e vinha a Coca-Cola cheia, né? Agora você entrega aquilo. Não tem o menor sentido, né, fazer o que eles estão fazendo, sem dúvida. Vereador Arthur, quero aqui então agradecer a Vossa Excelência por já fechar esse compromisso conosco de buscar colocar esse projeto em urgência aqui na casa para que a gente possa sanar essa situação absolutamente incompreensível. O senhor acaba de apresentar uma solução simples, que seria depositar o cartão numa urna, num espaço que poderia estar até dentro dos ônibus. Quer dizer, eu tenho certeza que as empresas dispõem de engenheiros criativos, capacitados, que poderiam pensar em diversas soluções para essa situação, não só essa, mas diversas soluções. Então, eu finalizo aqui colocando o compromisso de nós, do Partido dos Trabalhadores, com essa causa do transporte público municipal, que tem sido um verdadeiro vexame na nossa cidade, uma situação vergonhosa, demissão em massa, piora na qualidade do sistema e aumento de preço, quer dizer, uma tríade que eu nunca vi acontecer dessa forma e de forma tão rápida e tão aguda. E quero colocar que, para mim, essa situação que está sendo exposta aqui hoje é mais uma das situações de abuso, de equívoco, de evidências de uma administração que está cometendo equívoco atrás de equívoco. Eu espero que a administração consiga encontrar um outro rumo, porque a cidade está sofrendo demais essa série de equívocos que a gente está tendo que enfrentar. É isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Pedro Tourinho. Não havendo mais vereadores inscritos, eu suspendo então a sessão por até 15 minutos para que possamos depois reiniciar a segunda parte da ordem do dia. Olá, estamos agora no intervalo regimental da 68ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que amanhã no plenarinho, às 1h30 da tarde, acontece mais uma reunião da Comissão Permanente. Olá, desculpe, tivemos agora um pequeno problema de queda de energia e eu estava comentando que amanhã, às 1h30 da tarde, aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, acontece mais uma reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Animais, presidida pelo vereador Jorge Schneider. Olá, vereador. Vereador, como que vai ser a reunião amanhã? Qual que vai ser o objetivo dela? Boa noite, Pamela. Boa noite, Campinas. A nossa Comissão Permanente amanhã será reunida. Estará reunida com o Conselho Municipal dos Direitos dos Animais, mas as entidades, as ONGs que cuidam da causa animal, onde nós teremos um bate-bola quase que final para o término do Estatuto dos Animais. Algumas coisas que nós temos, algumas dúvidas ainda, nós pegaremos todas as partes interessadas, o governo municipal, a Câmara, o Conselho, as ONGs, nós tiraremos todas as dúvidas e quem sabe amanhã nós sairemos com a peça final já para apresentarmos o projeto para votação. Então amanhã são as pessoas de associações, de alguma secretaria que vem amanhã? Sim, virão da Secretaria do Verde, que tem o Departamento do Bem-Estar Animal, mais o Conselho, mais as ONGs, mais os vereadores
enfim, todas as pessoas que de fato se interessam em fazer uma peça boa e que seja útil para a cidade de Campinas e para o bem dos animais. Obrigada, vereador. Por nada, fique com Deus. E agora eu converso com o vereador Luiz Rossini. Hoje na Câmara, os vereadores analisam 9 projetos. Entre eles está o do Executivo. Tem 2 projetos referentes ao meio ambiente. Eu converso agora com o vereador Luiz Rossini, afinal ele é o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Casa. O primeiro projeto trata da criação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. Olá, vereador. Vereador, do que se trata esse projeto? Na verdade, o município de Campinas está propondo criar um instrumento que é inovador, é necessário, eu acho que Campinas vai ser uma das cidades pioneiras a fazer isso, que é pagar os proprietários de áreas rurais pela conservação e preservação dos mananciais, dos recursos hídricos, preservar as nascentes. Porque essas nascentes, vamos dizer assim, elas cumprem uma função ambiental importante. Os serviços ambientais que a gente chama, na verdade, é esse serviço que é manter intacta esse recurso, que inclusive ajuda na produção de água. Nesse momento de crise hídrica, a gente percebeu que é preciso rever muitas das ações de desenvolvimento econômico e dos cuidados com a água. E essa medida visa proteger as nascentes nas propriedades rurais. Então o projeto, ele estabelece uma classificação do tipo de área, tamanho, caracterização da área, e a proposta é que o município remunere os proprietários rurais que preservarem esses mananciais. O município de Extrema é pioneiro no Brasil, mas cidade de Nova York, em outros países, já existe isso. Para enfrentamento da crise hídrica, um conjunto de medidas estão sendo implementadas pelo município, que vai desde a pesquisa de encontrar um reservatório para você ter uma represa em Campinas e represar água bruta, as ações de redução de perda, trocando o encanamento daqueles mais antigos, usar água de reuso, enfim. Mas essa também é uma medida que de médio prazo ela propõe uma nova forma de gestão dos recursos hídricos no município. Então, o programa ele propõe isso, é criar essa figura, esse instrumento para pagar os proprietários rurais que mantiverem as suas áreas verdes assim preservadas. Agora, outro projeto é o que cria a Política Municipal de Educação Ambiental. E esse, qual que é o objetivo? Na verdade, é cumprir uma determinação que está, inclusive, na base do princípio do desenvolvimento sustentável, que é você informar e conscientizar a população sobre a importância de você preservar a natureza, usar com parcimônia, com racionalidade os recursos naturais. E esse processo é um processo que tem que ser permanente. Então, a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, o prefeito constituiu um grupo liderado pela Secretaria do Verde. Durante mais de um ano eles tiveram várias reuniões, várias secretarias, autarquias, e com a participação de entidades ambientalistas, Conselho do Meio Ambiente, Defesa do Meio Ambiente, e produziram uma proposta que está expressa no projeto, que cria as diretrizes para que Campinas tenha uma política municipal de educação ambiental. E a ideia da educação ambiental é fazer a informação, promover a conscientização na educação formal, no ensino formal, ou seja, isso tem que fazer parte do programa curricular das escolas municipais, estaduais, particulares, mas também as ações que a gente chama assim de ensino não formal, que você pode fazer na própria escola e em outros ambientes, ações para desenvolver essa consciência para aquelas pessoas que hoje não estão mais sentadas num banco escolar, mas também otimizar aquilo que é chamado educação informal. No dia a dia, nas relações entre as pessoas, nos cotidianos, no cotidiano da vida das pessoas, tem muita forma de você desenvolver a conscientização. A crise hídrica é um exemplo. Hoje as pessoas estão mais conscientes que você não pode mais tomar um banho de 30 minutos, que você está desperdiçando água, que isso é custo e a água é um bem finito. Então, você pode, junto com experiências da comunidade, também fomentar o desenvolvimento dessa consciência ambiental. Agora,
por solicitação de alguns setores da sociedade, na verdade nós estamos retirando o pedido de urgência desses 2 projetos e nós não vamos votar em segunda discussão hoje os projetos. E nós estamos chamando para o dia 13 de novembro, quinta-feira da semana que vem, um debate público, né, porque há uma urgência de estruturar, aprovar esses 2 projetos esse ano para que eles possam entrar em vigor e já produzir seus efeitos a partir do ano que vem, mas a necessidade de fazer um aprofundamento, até discutir um pouquinho mais com a sociedade, informar melhor a população do que é, e esse um pouquinho que o programa está fazendo hoje, a Câmara, né, do que são esses projetos. Então, nós achamos por bem, e junto com o Executivo, de não votar em segunda discussão hoje o projeto, nós estamos retirando da pauta da sessão de hoje, para que a gente faça esse debate público. Eu já quero deixar aqui, depois a gente vai convidar todo mundo, é aberto, no dia 13, que é quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, para a gente poder, inclusive, ver se tem alguma sugestão que possa aprimorar, além de dar ciência, conhecimento das 2 propostas, mas talvez ver se tem algum aprimoramento que pode ser feito ainda aos projetos. E agora, vereador, a Câmara vota hoje também uma indicação de sua autoria que pretende instalar o cachorródromo aqui na cidade de Campinas. E do que se trata exatamente? Bem, cachorródromo é como estão chamando. A ideia é criar um espaço de convivência para cães. A exemplo do que já existe em São Paulo e outras cidades. Nos parques públicos, reservar uma área, fazer um cercado e permitir com que as pessoas que passeiam com seus cães possam levar os cães e naquele local deixar inclusive os cães soltos, né? Você precisa ter um local para que os cães possam beber, né? Você tem que ter bebedouro, você tem que ter obviamente sistema de coleta do resíduo, né? Que é produzido pelos cães, mas acima de tudo é criar um espaço de convivência também para os cães e para os donos dos cães. A população de cães na cidade ou nas cidades tem crescido muito, né? Hoje é cada vez mais comum as pessoas terem o seu pet, né? o seu cachorrinho, vamos falar assim. Que não é de estimação não, porque a relação hoje das pessoas com os animais mudou muito, né? E então é uma reivindicação, na verdade foi uma solicitação que eu recebi de uma amiga, que ela é apaixonada por cachorro, animais, ela é ativista, ela se preocupa, ela está sempre atenta, sugerindo, tentar aprimorar as políticas públicas nessa área. Então, na verdade, esse é um equipamento que, se Campinas criar, vai ser mais uma medida para cuidar do bem-estar animal na nossa cidade. E a sua intenção é que seja localizado ali na região do cartódromo, né? E já tem um nome, vereador? Não, na verdade a gente está sugerindo que seja um recanto de convivência animal, né? Para tentar sintetizar um pouco o que é esse espaço. O cartódromo, primeiro porque assim, hoje a Lagoa do Taquaral, aquele setor ali que tem a Praça Auratos da Paz, a própria Lagoa, já é um local que é muito utilizado pelas pessoas para caminhada, para o seu lazer, e é cada vez mais frequente também a presença de pessoas passeando com seus animais. Às vezes isso causa estresse até para o animal, né? Pessoas caminhando. Então, se você tiver um local apropriado, eu acho que vai facilitar, atender a necessidade de quem entende que isso é importante. Eu acho que os animaizinhos vão ficar satisfeitos também. E ali é um espaço que, na visão não só minha, mas de vários protetores de animais, aí, ativistas dessa causa, considero que vai ser adequado, porque é próximo, numa região que tem essa vocação de lazer, que as pessoas já estão usando, e dentro do cartódromo hoje não existe atividades, e lá tem muito espaço, daria para reservar uma área, construir esse cercado e criar esse recanto de convivência animal ali. Tá certo. Muito obrigada, vereador. É que agradeço. Boa noite. E agora eu converso com o vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação. A comissão foi responsável hoje por uma audiência pública para discutir a seguinte questão do transporte, referente ao corte de 50% no valor da tarifa de ônibus para estudantes universitários. Olá, vereador, obrigada. Vereador, como que foi a audiência de hoje? E do que exatamente tratava o projeto do Executivo? Na verdade, foi uma audiência pública tranquila. Hoje ocorreu a 36ª audiência pública,
que tratou, deu conhecimento à população e iniciou uma discussão sobre o transporte público, no que se refere à gratuidade, né, aos 50% de gratuidade ao estudante universitário. É um segmento da sociedade campineira que realmente precisa, e a expectativa nossa é que esse projeto ganhe corpo aqui dentro dessa casa, seja aprovado nas duas votações e, consequentemente, contamos com a sanção do prefeito, haja vista até que é um projeto do Executivo. Mas é um projeto que é uma demanda antiga de vários vereadores dessa casa, inclusive minha. No ano de 2009 eu trabalhei, trouxe universitários aqui, entendia que parte da passagem poderia ser subsidiada para que os universitários tivessem esse ganho, esse acréscimo no orçamento que eles têm. Eu entendo até que é um investimento que nós fazemos aos nossos jovens universitários e o resultado da audiência pública foi muito bom. Todos que se manifestaram, sem exceção, se manifestaram favorável ao projeto, e eu acho que esse projeto será contemplado com a sanção. E amanhã acontece uma outra audiência. Ela é de responsabilidade também da Constileg? Não, aí não, né? Não, foi um outro vereador, foi o vereador Paulo Galtério, ele que provavelmente presida, para que possa dar conhecimento e início de discussão à população. Agora, o senhor participou de diversas audiências essa semana, inclusive do orçamento. E como que foi essa semana, vereador? O que o senhor sentiu como presidente da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação? Bom, a audiência pública mais complexa que nós temos anualmente é a que trata do orçamento. Nós temos várias pastas, várias secretarias, cada qual com as suas demandas, cada qual tentando fazer com que haja recursos para que ele possa atender a expectativa da população e permitindo com que a população também participe dessas audiências públicas. Nós tivemos há 2 dias um plenário totalmente tomado aqui por cidadãos, pessoas que querem tomar conhecimento, e isso mostrou um lado bom hoje da Câmara. O presidente Campos Filho, ele foi muito zeloso, operoso. Olá, tivemos mais uma vez um problema de queda de energia. Lembrando que você pode conferir a entrevista do vereador Cirilo numa matéria da TV Câmara Campinas que você pode conferir amanhã no canal 4 da NET. Fica agora com a abertura pelo presidente da casa, Campos Filho. O vereador Luiz Lauro Filho, nosso primeiro secretário. Vereador, por gentileza, proceder à chamada de presença dos nobres parlamentares para que nós possamos reiniciar a sessão na sua segunda parte da ordem do dia. Pois não, nobre vereador Campos Filho, presidente desse legislativo, a chamada para a reabertura da 68ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Vereador André Von Zumen presente, o vereador Ângelo Barreto ausente, vereador Flores ausente, vereador Arthur Orsi presente, vereador Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho presente, Carlão do PT presente, Carlinhos Camelô presente, Carmo Luiz ausente, Cid Ferreira ausente, Sidão Santos ausente, Edson Ribeiro ausente, Gilberto Vermelho presente, Gesiel Silva, vereador Gesiel Silva ausente, Jorge da Farmácia presente, Jorge Schneider presente, Luiz Henrique Cirilo presente, Luiz Lauro Filho presente, Rossini presente, Marcos Bernardelli presente, vereadora Neuza de São João presente, pastor Elias Azevedo ausente, Paulo Búfalo ausente, vereador Paulo Búfalo presente, Paulo Galtério ausente, Pedro Tourinho ausente, professor Alberto
Ausente. Professor Ronaldo, presente. Rafa Zimbaldi. Ausente. Edson Ribeiro, presente. Roberto Alves. Ausente. Tiago Ferrari. Ausente. Tico Costa. Presente. Vinícius Gratti. Presente. Vereador Zé Carlos. Presente. Vereador Antônio Flores. Presente. Vereador Cid Ferreira. Presente. Vereador Rafa Zimbaldi. Agora também presente. E o nobre vereador professor Alberto também está presente. Acaba de entrar o plenário o nobre vereador Sidão Santos também presente. E o líder do PSB, vereador Pastor Elias Azevedo. Segunda parte. Só um minuto, presidente. Só dá o quórum aqui. Desculpe. Senhor presidente, pela ordem. Só dá o quórum aqui, vereador. Presidente, 25 vereadores presentes. Obrigado. Primeiro secretário, o vereador Luiz Lauro Filho, com 25 parlamentares presentes. Acordo pela ordem, vereador Vermelho. Senhor presidente, eu queria pedir inversão de pauta do item 6 pelo item 1. Ok. Em discussão, pedido verbal do vereador Gilberto Vermelho, inversão de pauta. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 1, que é o item 6, turno único de discussão e votação do projeto Decreto Legislativo 136/14, processo 217.759, de autoria deste vereador, que concede o diploma de mérito odontológico pelos 65 anos à Faculdade de Odontologia da PUC Campinas. Convoco a Comissão Especial de Honraria para pedir tempo, vereador Flores. Caso haja necessidade, vereador, para exarar o parecer, é o item 6, que foi então o item 1. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Comissão Flores. de Honraria já analisou esse projeto. Nomeia o vereador Rafa Zimbaldi para exará-lo. O líder de governo, o vereador Rafa Zimbaldi, tem a tribuna para exarar o parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutirem em votação, favoráveis irão sim, contrários não. Primeiro secretário, Luiz Lauro Filho, chamada de votação. Entra em votação o item 6, antigo item 6, atual item 1, com a inversão da pauta. Isso mesmo. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários não. Vereador André Von Zuben, sim. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Flores, sim. Vereador Arthur Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Vereador Campos Filho, na presidência, não vota. Vereador Carlão do PT, sim. Vereador Carlinhos Camilo, sim. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Sidão Santos, sim. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, sim. Vereador Jorge Schneider, sim. Vereador Luiz Henrique Cirilo, sim. Vereador Luiz Lauro Filho, sim. Vereador Rossini, sim. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereadora Neuza do São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, ausente. Vereador professor Alberto, sim. Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratti, sim. Vereador Zé Carlos, sim. Presidente, 25 parlamentares votaram favoravelmente ao projeto. Obrigado, vereador Luiz Lauro Filho, primeiro secretário, com 25 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Incluído na pauta requerimento de urgência 2243/14, devidamente aprovado o item 2, segunda discussão e votação do projeto de lei 213/14, processo 217.000, que é de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a desafetação de parte do bem público da classe de bens de uso comum do povo e afetação ao uso especial para fins de construção da sede do Distrito de Assistência Social da região Sudoeste, DAS, da Sudoeste, na forma que estabelece, e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Com parecer favorável, convoco as comissões de Política Urbana, Social e Saúde, Finanças e Orçamento para pedir tempo e exarar o parecer. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Carlos. As comissões já têm condições de exarar o parecer. Indico o nobre vereador Pastor Elias de Azevedo para fazê-lo em conjunto. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Pastor Elias Azevedo, tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões reunidas exaram um parecer favorável
por maioria, senhor presidente. Com o parecer favorável por maioria, obrigado, vereador Pastor Elias Azevedo, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis dirão sim, contrários não. Primeiro secretário Luiz Lauro Filho. Por favor, vereador, chamada de votação. Em votação, item 2 da pauta, vereador André Von Zuben. Sim. Vereador Ângelo Barreto. Ausente. Vereador Flores. Sim. Vereador Arthur Orsi. Item 2, sim. Vereador Aurélio Cláudio. Ausente. Campos Filho na presidência, não vota. Vereador Carlão do PT. Sim. Carlinhos Camilô, sim. Carmo Luiz, ausente. Cid Ferreira, sim. Sidão Santos. Sim. Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gesiel Silva. Sim. Jorge da Farmácia. Sim. Vereador Jorge Schneider. Sim. Luiz Henrique Cirilo. Vereador Cirilo. Ausente. Luiz Lauro Filho, sim. Rossini, sim. Marcos Bernardelli, sim. Neuza do São João, sim. Pastor Elias Azevedo. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo. Sim. Vereador Paulo Galtério, ausente. Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto. Sim. Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi. Sim. Roberto Alves, ausente. Tiago Ferrari. Ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. Presidente, 24 votos favoráveis. Com 24 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Incluído na pauta, requerimento de urgência 2244/14, devidamente aprovado. Item 3, segunda discussão e votação do projeto de lei 266/14, processo 217.56, de autoria do Executivo Municipal, que atualiza, emenda e altera o artigo 1º da Lei número 14.847, de 8 de julho de 2014, que dispõe sobre a disponibilização de cabines sanitárias em instalações de acessos aos camarotes e palcos, específicos e exclusivos aos portadores de necessidades especiais nos eventos realizados no município. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco aqui as comissões de Economia, Defesa de Direitos do Consumidor, das Pessoas com Deficiência Física, Mobilidade Reduzida e de Finanças e Orçamento para pedir tempo caso haja necessidade e exarar o parecer. Repito, a Comissão de Legalidade já exarou o parecer favorável. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Pastor Elias. Senhor presidente, as comissões já se encontram em condições de exarar o parecer e indico o nome do vereador Zé Carlos, que é membro da Comissão de Direitos do Consumidor, para exarar o parecer, senhor presidente. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões reunidas exaram parecer favorável por maioria absoluta. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto. Retirado de urgência através do requerimento número 2305/14, devidamente aprovado na 67ª reunião ordinária. Item 4, segunda discussão e votação do projeto de lei 286/14, processo 217.663, de autoria do Executivo Municipal, que institui o programa de pagamento por serviços ambientais. Autoriza o Poder Executivo a prestar apoio aos proprietários rurais e urbanos determinados pelo programa e dá outras providências. Foi retirado de urgência através do requerimento, como disse, 2305/14, na 67ª reunião. Retirado de urgência através do requerimento número 2306/14, devidamente aprovado na 67ª reunião, que é o item 5. Segunda discussão e votação do projeto de lei 287/14, processo 217.664, de autoria do Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental do município de Campinas e dá outras providências. Incluído na pauta, requerimento de urgência 2301/14, devidamente aprovado. É o item 1, que foi feita em inversão de pauta com o item 6. Incluído na pauta, requerimento de urgência 2238, devidamente aprovado. Item 1, segunda discussão e votação do projeto de lei 184/14, processo 216.945, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a desafetação de parte do bem público da classe de bens de uso comum do povo e afetação ao uso especial, para fins de implantação do Centro de Saúde do Jardim Capivari, na forma que estabelece e dá outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade já foi dado, é favorável.
Convoco as comissões de política urbana, política social, de saúde e de finanças e orçamento para pedir tempo, caso haja necessidade, e exarar o parecer. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Pastor Elias. Senhor presidente, não há necessidade de tempo para exarar o parecer, as comissões já se encontram em condições. O nobre vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, vai exarar o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Elias, presidente da Comissão de Finanças. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, a comissão exara parecer favorável por maioria absoluta. Com o parecer favorável por maioria absoluta, entra em discussão. Não há vereadores a discutirem em votação. Favoráveis dirão sim, contrários não. Primeiro secretário, Luiz Lauro Filho. Por gentileza, vereador. Chamada de votação. Nobre vereadores, em votação, portanto, o item 6 da pauta, antigo item 1, que foi alterado na inversão. Vereador André Von Zuben. Sim. Vereador Ângelo Barreto. Ausente. Vereador Flores. Sim. Vereador Arthur Orsi. Sim. Vereador Aurélio Cláudio ausente. Campos Filho na presidência, não vota. Carlão do PT. Sim. Carlinhos Camelô. Sim. Carmo Luiz. Ausente. Cid Ferreira. Cid Ferreira ausente. Sidão Santos. Sim. Edson Ribeiro. Sim. Gilberto Vermelho. Sim. Gesiel Silva. Sim. Jorge da Farmácia. Sim. Jorge Schneider. Sim. Luiz Henrique Cirilo. Sim. Luiz Lauro Filho. Sim. Rossini. Sim. Marcos Bernardelli. Sim. Neuza do São João. Sim. Pastor Elias Azevedo. Sim. Paulo Búfalo. Sim. Paulo Galtério. Ausente, Pedro Tourinho. Ausente, professor Alberto. Sim, professor Ronaldo. Sim, Rafa Zimbaldi. Vereador Rafa Zimbaldi. Sim, Roberto Alves. Ausente, Tiago Ferrari. Ausente, vereador Tico Costa. Sim, vereador Vinícius Gratti. Sim, vereador Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 25 votos favoráveis. Com 25 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jorge da Farmácia. Eu gostaria de fazer um convite a todos que nesse dia 8/11 vai ser feita uma caminhada Novembro Azul em prevenção ao câncer de próstata. Totalmente gratuito. Vai ser ali na Praça Arauto da Paz, no Taquaral. Que dia que é, Jorge? Vai ser dia 8 agora, dia 8/11, às 16 horas, na Praça Arauto da Paz, no Taquaral. Prevenção do câncer de próstata. Muito oportuna para a fala do vereador Jorge da Farmácia, essa preocupação, esse zelo. Como tivemos o Outubro Rosa, né? Temos agora o Novembro para que os homens possam cuidar da saúde também, né? Da caminhada. Muito oportuno, vereador Jorge. Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, item 7, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 22/14, processo 216.679, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante livre concorrência, lote de terreno de propriedade da municipalidade situado no bairro Jardim Pampulha, em Campinas, e da outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco as comissões de Política Urbana, Finanças e Orçamento para pedir tempo e exarar o parecer. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Pastor Elias, pela ordem. Senhor presidente, as comissões não necessitam do tempo, já se encontram em condições. O nobre vereador José Carlos. Ok, o vereador... Ele falará no nome das comissões, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões reunidas exaram parecer favorável por maioria absoluta. Com o parecer favorável por maioria absoluta, obrigado, vereador Zé Carlos, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis dirão sim, contrários não. Primeiro secretário, Luiz Lauro Filho, chamada de votação do item 7, vereador. Só um minuto, nobre vereador Tico Costa, vou só fazer a chamada aqui de votação, já converso com Vossa Excelência. Em votação, item 7 da pauta, vereador André Von Zuben. Sim, vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Flores. Sim, vereador Arthur Orsi. Sim,
Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho na presidência, não vota. Carlão do PT, sim. Carlinhos Camelô, sim. Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Sidão Santos, sim. Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva. Nobre vereador Gesiel Silva, sim. Não vi Vossa Excelência, obrigado. Nobre vereador Aurélio Cláudio, também vota favorável, vota sim. Vereador Jorge da Farmácia, sim. Vereador Jorge Schneider, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Luiz Lauro Filho, sim. Vereador Rossini, sim. Marcos Bernardelli, sim. Vereadora Neuza do São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, ausente. O vereador Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, sim. Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, ausente. Tiago Ferrari, ausente. Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratti, sim. Vereador Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 26 parlamentares votaram favoravelmente ao Com projeto. 26 votos favoráveis, está aprovado o projeto, incluído na pauta nos termos do artigo 144 do Regimento Interno. Item 8, segunda discussão e votação do projeto 424/13, processo 215-080, de autoria do Executivo Municipal, que desincorpora da classe de bens públicos dominicais e transfere para a classe de bens públicos de uso comum do povo, área situada no loteamento Vila Paraíso. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco as comissões de Política Urbana e de Finanças e Orçamento para exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões já têm condições de exarar o parecer. Indico o nobre vereador Pastor Elias de Azevedo para fazê-lo. Obrigado, vereador Zé Carlos. Vereador Pastor Elias de Azevedo, presidente da Comissão de Finanças, tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões reunidas exaram um parecer favorável por maioria absoluta. Obrigado, vereador Pastor Elias. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não há vereadores a discutir em votação. Favoráveis dirão sim, contrários não. Chamada de votação. Entra em votação item 8 da pauta. Vereador André Von Zuben, sim. Ângelo Barreto, ausente. Vereador Flores, sim. Vereador Arthur Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Campos Filho na presidência, não vota. Carlão do PT, sim. Carlinhos Camelo, sim. Carmo Luiz, ausente. Cid Ferreira, sim. Sidão Santos, sim. Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gesiel Silva, sim. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. Luiz Henrique Cirilo. Vereador Cirilo, sim. Luiz Lauro Filho, sim. Rossini, sim. Marcos Bernardelli, sim. Neuza do São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Paulo Galtério, ausente. Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, sim. Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Roberto Alves, ausente. Tiago Ferrari, ausente. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. 26 votos favoráveis, presidente. Obrigado, vereador Luiz Lauro Filho. Com 26 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Incluído na pauta nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, item 9, segunda discussão e votação do projeto de lei 141/14, processo 216.689, de autoria do Executivo Municipal, que acrescenta inciso ao artigo 3º da Lei número 5.885, de 17 de dezembro de 1987, que dispõe sobre a proteção e preservação do patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, documental e ambiental do município de Campinas e da outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Convoco as comissões de Política Urbana, Educação, Cultura e Esporte, Finanças e Orçamento para pedir tempo e exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões já têm condições de exarar o parecer. Indico o nobre vereador Pastor Elias de Azevedo para fazer. Obrigado, vereador Zé Carlos. Vereador Pastor Elias Azevedo tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões reunidas exaram um parecer favorável ao projeto de lei por unanimidade. Obrigado, vereador Pastor Elias Azevedo. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não há vereadores a discutir em votação. Favoráveis dirão sim, contrários não. Vereador Luiz Lauro Filho, nosso primeiro secretário, chamada de votação. Entra em votação o item 9 da pauta, nobre vereadora Neuza do São João. Vereador André Von Zuben, sim. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Flores, sim. Arthur Orsi. Vereador Arthur Orsi, sim.
Obrigado. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho na presidência, não vota. Carlão do PT, sim. Carlinhos Camelo, sim. Carmo Luiz ausente. Cid Ferreira, sim. Sidão Santos, sim. Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gesiel Silva. Vereador Gesiel Silva. Sim. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider. Sim. Luiz Henrique Cirilo. Sim. Luiz Lauro Filho, sim. Vereador Rossini, sim. Marcos Bernardelli. Sim. Vereadora Neuza de São João, sim. Pastor Elisa Azevedo. Sim. Vereador Paulo Búfalo. Sim. Paulo Galtero, ausente. Pedro Tourinho. Ausente. Professor Alberto, sim. Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Roberto Alves, ausente. Tiago Ferrara, ausente. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Vereador Zé Carlos, sim. 26 parlamentares votaram favoráveis. Com presidente. 26 votos favoráveis, obrigado, vereador Luiz Lauro Filho. Com 26 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Item 10, matérias adiadas em reunião anterior, não há. O item 11, discussão e votação da ata. Ata da 44ª reunião solene realizada em 21 de outubro de 2014. Em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado. O item 12, matérias lidas no expedientes e sujeitas à deliberação do plenário. Primeiro secretário, Luiz Lauro Filho. Esse aqui? Esse aqui tem uma lista lá, mas está com ele já. Nobre presidente, Não, essa aí. os requerimentos ao plenário para deliberar. De número 2.335, do senhor vereador Tico Costa, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 131/14, o processo 217.691, que concede medalha exemplo digno ao soldado PM Wagner Unias de Lima. Em discussão. Não há vereadores a discutir em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado. De número 2.336, também do nobre vereador Tico Costa, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 132/14, processo 217.692, que concede medalha exemplo digno ao soldado PM Paulo Henrique de Oliveira Frederico. Em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Do nobre vereador Carlinhos Camelô, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 134/2014, processo 217.739, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares para Francisco Marciano Ramos Pereira. Em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 2.345, de autoria do vereador Luiz Lauro Filho, este vereador, requerendo realização de reunião solene, fora das dependências desta casa, para entrega de diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro, à Escola Oficina do Estudante. Encaminhe-se, vereador. E requerimento de número 2.352 do senhor vereador Rafa Zimbaldi, líder do governo, requerendo arquivamento do projeto de lei 383/13, processo 214.770. Encaminhe-se. Requerimentos. Só emendas. Presidente. Mais alguns requerimentos aqui sobre a mesa, presidente. Eu informo Vossa Excelência que eu farei a leitura das emendas. Atenção, eu tenho um requerimento aqui que vai à votação. 2352. Pode repetir, vereador? Vou repetir aqui, senhor presidente. Peço a atenção dos nobres parlamentares. O requerimento de número 2.352 do senhor vereador Rafa Zimbaldi, requerendo o arquivamento do projeto de lei 383/13, o processo 214.770. Em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 2.346, que requer regime de urgência a inclusão na ordem do dia do projeto de decreto legislativo 125/2014, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares para Cibele Granito Santana, de autoria do nobre vereador Ângelo Barreto. Encaminhe-se. Em Número discussão. Em discussão.
Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. De número 2347, do vereador Pedro Tourinho, requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 118/2014, processo 217.567. Em discussão, não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. De número 2348, do vereador líder do governo Rafa Zimbaldi, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária 275/2014, processo 217.600, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais no município de Campinas e da outras providências. Em discussão, não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. De número 2349, o requerimento de autoria do vereador Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 117/2014 e o número do processo 217.557. Em discussão, não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. E do novo vereador Tico Costa, este último requerimento desta noite, senhor presidente, desta sessão ordinária, porém não menos importante, o requerimento de autoria do novo vereador Tico Costa, do Solidariedade, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo de número 122/2014, o processo 217.614. Em discussão, não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Moção já está de posse do presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Dr. Luiz Cirilo. Caso haja necessidade, pedir tempo e exarar o parecer, vereador. Senhor presidente, não há necessidade, haja vista que a comissão já se reuniu e indica o vereador Arthur Orsi, vice-presidente dessa casa, para exarar o parecer. O vereador Dr. Arthur Orsi, vice-presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, tem a tribuna, vereador, para exarar o parecer. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, moção sem número, de autoria do nobre vereador André von Zuben, do PPS, que solicita processo de reestruturação na DICOR, diretoria corporativa do banco, envolvendo a gerência de comércio exterior, GSEX, no Banco do Brasil de Campinas, senhor presidente. O vereador André von Zuben justifica o presente pedido, dizendo que a reestruturação pretendida pelo Banco do Brasil, centralizando em São Paulo, trará aspectos negativos na cidade de Campinas, perdendo um setor relevante como a GSEX, trazendo ainda prejuízos aos funcionários com as transferências de cidade, bem como perdas salariais. A GSEX auxilia as empresas, senhor presidente, em sua gestão, visando torná-las aptas a exportar seus produtos para outros países, além de fomentar a competitividade, qualificar empresas e trazer geração de emprego e renda para Campinas e região, sendo estratégico esse setor a partir de reações rápidas e flexíveis na redução de custos. Então, senhor presidente, a moção do nobre vereador André von Zuben, que apela para a suspensão ao processo de reestruturação da GSEX em trâmite pelo Banco do Brasil e que, após atendidas as formalidades legais, seja encaminhada à excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, e ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, cópia da presente moção de apelo à suspensão. Então, o parecer, senhor presidente, da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável, senhor presidente, por unanimidade. Obrigado, vereador Dr. Arthur Orsi. Com parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a moção. Terceiro expediente. Quem está inscrito? Queria
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Marcos Bernardelli. Verificação de quórum, por gentileza. Vereador Luiz Lauro Filho, nosso primeiro secretário. Por favor, vereador, proceder à chamada de verificação de quórum solicitada pelo vereador vice-líder de governo, Marcos Bernardelli. Pois não, senhor presidente. Um requerimento verbal do vereador Marcos Bernardelli, deferido por Vossa Excelência. Farei aqui a chamada para verificação do quórum desta presente sessão ordinária. Vereador André von Zuben, ausente. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Flores, presente. O vereador Arthur Orsi, presente. Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT, presente. Vereador Carlinhos Camelô, presente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, ausente. Vereador Sidão Santos, ausente. Vereador Edson Ribeiro, presente. Vereador Gilberto Vermelho, ausente. Vereador Gesiel Silva, ausente. Vereador Jorge da Farmácia, ausente. O vereador Gesiel Silva está presente no plenário. Vereador Jorge da Farmácia, como eu já disse, ausente. Vereador Schneider, ausente. Vereador Luiz Henrique Cirilo, ausente. Vereador Luiz Lauro Filho, estou presente. Vereador Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli. Ô, vereador, é que o senhor sempre senta daquele lado do plenário, vereador. Vereador Rossini, eu quero agradecer aqui o vereador Arthur Orsi, que está me ajudando aqui a fazer a chamada aqui para a verificação do quórum. Portanto, o vereador Luiz Carlos Rossini está presente. Vereador Marcos Bernardelli, presente. Vereadora Neuza de São João, ausente. Agora o vereador Arthur Orsi me atrapalhou, presidente. Estava me ajudando, agora me atrapalhou, porque a vereadora Neuza de São João realmente está ausente. O pastor Elias Azevedo, ausente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, presente. Vereador Professor Ronaldo, ausente. Vereador Rafa Zimbaldi, ausente. Roberto Alves, ausente. Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, ausente. Vereador Vinícius Gratti, ausente. Vereador Zé Carlos também está ausente. Senhor presidente, nós somos 12 vereadores presentes com 12 no plenário, e eu já me adianto aqui, presidente, para já prevendo que Vossa Excelência vai pedir, para anunciar quais são os vereadores que estão inscritos aqui para falar, usar a tribuna Biléu Soares aqui no grande expediente. O vereador Professor Alberto, o vereador Paulo Búfalo e o vereador Arthur Orsi, apenas esses três vereadores estão inscritos, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Lauro Filho. Com 12 parlamentares presentes, não há quórum. Ficam os senhores vereadores convocados para a 69ª reunião ordinária a ser realizada em 10 de novembro, segunda-feira, às 18 horas, no plenário deste legislativo. Ficam os senhores vereadores convocados para a 49ª reunião solene a ser realizada no dia 7 de novembro, sexta-feira, às 8 horas da noite, no plenário deste legislativo, oportunidade na qual serão entregues títulos de cidadão campineiro a Rocco de Gílio Filho e diploma de mérito cristão, pastor João Batista Martins de Sá, Ademir de Jesus Leones, Nelson Oliveira Prestes e Rocco de Gílio Filho. As comissões de administração pública e de finanças e orçamento informam que realização da 37ª audiência pública no dia 6 de novembro. Portanto, depois de amanhã, neste plenário legislativo, para debater o seguinte processo. Projeto de Lei Complementar 35/14, processo 217.457, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos das leis 12.985, de 28 de junho de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Campinas e da outras providências, e número 13.980, de 23 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de provimento efetivo de professor bilíngue, de instrutor surdo e de intérprete educacional de Libras português. Dia 6, exatamente amanhã. Esse evento vai acontecer amanhã, nesta casa, às 14 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Encerramos por aqui a transmissão da 68ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que amanhã, a partir das 9h30 da manhã, acontece uma palestra promovida pela Elecamp, que é a Escola do Legislativo de Campinas, sobre improbidade administrativa. Às 2 horas acontece uma audiência pública referente aos servidores
aqui da nossa cidade de Campinas também. Também acontece outra reunião no plenarinho sobre a Comissão de Defesa dos Animais presidida pelo vereador Jorge Schneider. E às 5 horas acontece uma reunião de defesa dos direitos da criança e do adolescente presidida pelo vereador Roberto Alves. Encerramos as transmissões por aqui e voltamos amanhã com a programação da TV Câmara Municipal de Campinas pelo canal 4 da NET. Não deixe de acompanhar, claro, também o site da Câmara Municipal e também a programação da Rádio Educativa com o programa Minuto Câmara, que começa a partir das 6 horas da manhã. Nós agradecemos a sua audiência e boa noite.